vou dizer pra você o que me deixa chocado e perplexo com esses religiosos. É a demagogia, cara. É a hipocrisia, a falsidade. E o que me deixa estarrecido com a comunidade, com os brasileiros, é a ignorância diante de algo que eles sabem que não funciona. Mesmo assim, eles acreditam, porque foram domesticados a acreditarem dessa forma. Tanto é que eles são chamados de ovelhas. Onde estão as minhas ovelhas queridas? Eu estou em Salvador. Eu gostaria que você, do outro lado, mudasse essa realidade concebendo outras ideias, olhando para as coisas que são práticas, para as coisas que são reais, deixando de lado a subjetividade, deixando de lado aquilo que é supersticioso, aquilo que é muito espiritual, que está além da sua capacidade de poder provar ou evidenciar determinada coisa. Veja, Brasil, existe, por exemplo, uma pergunta que desmonta décadas de discurso religioso em pouquíssimos segundos. E eu vou fazer essa pergunta para você. E talvez seja exatamente por isso que quase ninguém tenha coragem de fazê-la. Porque a pergunta que eu vou fazer para você, ela encosta o dedo numa ferida que muitos líderes religiosos preferem esconder atrás do púlpito, esconder atrás do terno, da Bíblia, aqui ó, aberta, na voz da autoridade, por ali se vai. A mente tem um poder de sugestão extraordinário. Você vê que a maioria das curas nas igrejas dessas pessoas são curas brandas. Você não vê um cara chegar lá e o braço que não existia... Operação de maravilha, sim. Surgir um milagre extraordinário, não tem. Veja, a pergunta é, se Deus continua curando, por que os grandes pregadores como Silas Malafaia e outros não dependem exclusivamente dele quando a doença vem e bate na porta deles? O exemplo que eu quero falar para você e quero te mostrar é o que aconteceu com Silas Malafaia agora recentemente. Ele passou por uma cirurgia de catarata, uma doença que ele poderia ter corrido para Deus, mas ele correu para as mãos humanas. Agora pensa comigo, Brasil. Eles dizem Deus é o médico dos médicos, eles pregam Jesus curou a todos, eles garantem a oração da fé salvará o doente. Onde vais? Eu vou ao consultório do Senhor Jesus Cristo. Onde tem esse consultório? Em toda parte. Quem é o médico cirurgião? É Jesus Cristo. Qual a sua graduação? É o Filho de Deus. E sua experiência? É infalível. Qual a sua especialidade? É o impossível. Qual o seu instrumento? É o poder. Qual o seu favor? É a graça. Qual o seu livro de receitas? É a Bíblia. Quais as doenças que cura? É todas. Qual o preço do tratamento? A fé. E tem garantia? Absoluta. Onde é a sala de cirurgia? É no altar. Onde tem esse hospital? Na uma década. Como é a dieta? Jejum e oração. Quais são os exercícios? Frutos e obras. E quais os horários de consulta? É 24 horas por dia sem se cansar e sem se fadigar. E quem é o diretor-geral? É o Doutor Jesus Cristo. Tudo isso que eles falam é apenas mentira, é apenas discurso para tomar o teu dinheiro, para subir nas tuas costas, para depender do teu suor, das tuas lágrimas e do teu sangue. Quando, por exemplo, o corpo deles falha, quando a voz escurece, quando o diagnóstico chega, quando o medo aparece de verdade, o que entra em cena, Brasil, não é um milagre, não é Deus, não é fé, não é Bíblia, não é promessa divina, não é palavra de Deus, é hospital caro, é cirurgia de ponta, é tecnologia avançada, é a ciência que muitos deles passam anos diminuindo no altar. É exatamente aqui que nasce uma pergunta perigosíssima. Eu gostaria de perguntar para você. Será que esses líderes religiosos realmente acreditam no poder do sobrenatural que pregam? Ou será que esses discursos que eles fazem com a Bíblia aberta só serve para ganhar o dinheiro dos menos inteligentes? Veja, Brasil, isso daqui não é um ataque à dor humana, não, de maneira alguma. É sobre expor a contradição que milhões de fiéis percebem
mas foram ensinados a jamais questionar, porque é a coisa de Deus. Porque quando o fiel sofre, aí eles dizem, você precisa ter fé. Mas aí tem um problema, quando é o pastor que sofre, quando é o cantor famoso, o cantor gospel que está sofrendo isso, aí ele não chama por fé, ele não chama por Deus, ele chama um especialista. Mas olha, faz o seguinte, fica comigo, que logo após a nossa abertura eu volto e te mostro em detalhes essas contradições mais desconfortáveis desses discursos miseráveis que esses religiosos têm para tomar o teu dinheiro. É logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e, como sempre, é uma honra, um privilégio muito grande poder contar com a sua presença. Eu agradeço demasiadamente pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua preferência, pela audiência que você dá ao canal Além da Fé. Muito obrigado por você me ouvir. Obrigado por você desconfiar dessa corja que infelizmente usa a Bíblia, usa aparatos, religiosos, sacerdotais, linguagens diferentes, pureza, para falar diretamente com Deus, enquanto eles, na verdade, não falam com ninguém, Brasil. Isso é somente o comércio deles. Isso aqui, este livro só serve para o comércio deles, nada mais do que isso. E você, muitas vezes, enganado, coitado. Uma pessoa que foi doutrinada na igreja, uma pessoa que aprendeu dentro da igreja, que cantou na igreja, que pregou na igreja, que viveu aquilo lá acreditando no invisível, acreditando que Deus pode fazer alguma coisa por você. E esse Deus nem aqui tá. Esse Jesus sequer nem faz parte da Marvel. Nem faz parte entre os maiores heróis. É um salvador que está ali, está aqui, dentro das próprias escrituras, mas não está na tua vida real. Não está na tua vida cotidiana. Existe lá, no espaço sideral onde você não alcança. É uma ideia, é uma abstração, é uma subjetividade que criaram para você. E você acredita em tudo isso, e o pastor não acredita. Veja, o pastor Silas Malafaia, por exemplo, esse cara não acredita em Deus, Brasil. Esse cara, ele usa isso daqui tudo apenas como um amuleto para gente supersticiosa. Ele é um escravista, porque usa a mentalidade das pessoas, usa a boa fé das pessoas para poder tirar o dinheiro delas. Então vamos parar com babuzeira de conversa fiada de que dízimo é só no Antigo Testamento. Então, querido, quando você entrega dízimos e oferta, você repreende a maldição e você atrai a bênção sobre a sua vida. O que é isso? O que é isso? Me responda. Parece ser um ato de estelionatário, certo? Porque não é possível coisa dessa. Uma pessoa que acredita em Deus, certo? De acordo com como está escrito, é aquele cara que vai lá, que ora, que faz, acontece e mostra os resultados. Mas tudo que esse cara tem são apenas palavra. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não vou me conformar com aborto, não posso. Eu não vou me conformar com prática homossexual. Eu não vou. Não tem jeito. Eu não vou me conformar de jeito nem de maneira que uma moça e um rapaz que não são casados tenham relações sexuais. Você não tem negócio. O que é que ele consegue provar? Nada. Absolutamente nada. Mas antes de eu entrar no tema de hoje, eu queria me apresentar a você. Você que chegou aqui agora, agradeço demais por você estar aqui comigo. Eu sou o Jason Ferrer, sou o apresentador do canal Além da Fé e também o autor, o escritor deste livro que você precisa ter, cara.
é um livro desse daqui que você precisa ter em sua casa, para que você possa entender o que levou os autores a fazer com que o personagem Jesus mentisse. Então, por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda? Então, é um livraço que eu sei que você do outro lado, se você ler, você nunca mais vai ver o cristianismo e a fé que te ensinaram do mesmo jeito. É evidente que você não vai ouvir o que está aqui dentro numa escola bíblica dominical, num seminário, numa pregação, de maneira alguma, Brasil. Mas olha, eu agradeço aos membros do canal, muito obrigado, meu forte abraço a vocês que me ajudam, a vocês que nos ajudam também pelo Pix, muito obrigado pela força, tá? Obrigado por você incentivar aí o canal. Se você puder, coloca nos comentários o que você acha o que você achou desse conteúdo de hoje. Se você puder ripar também, tá? Tem um hyper, aí você pode ripar o vídeo para que possa chegar em mais corações e mentes, tá certo? Bom, vamos para o vídeo de hoje, porque, cara, o que me deixa, na verdade, indignado com isso tudo é a ignorância dos brasileiros. Eu estou me incluindo nisso também. Mas ainda bem que eu pude, pelo menos, pular fora desse barco. Porque não é possível coisa dessa. Como é que a gente acredita em coisas que não trazem o menor resultado? Que não tem a menor evidência, a menor pingo, uma gota de evidência não tem. E esses caras ficam ricos, bilionários em cima das costas das pessoas. E isso aqui é o inacreditável. Como é que você do outro lado acredita, cara? E hoje nós vamos tocar num assunto que muita gente pensa, mas pensa em silêncio, para não blasfemar contra Deus. Mas quase ninguém consegue falar publicamente, porque existe algo muito estranho acontecendo dentro do discurso religioso contemporâneo, Brasil. E é só você parar para ouvir e observar. Qual o seu livro de receita? É a Bíblia. Os mesmos líderes que dizem não confie na sabedoria deste mundo são os primeiros a procurar a sabedoria deste mundo quando a enfermidade aparece na vida deles. Tá pensando que eles vão clamar a Deus? Não clamam, não. Os mesmos que pregam Deus é poderoso para curar, quase nunca, Brasil, colocam a própria saúde exclusivamente nas mãos do sobrenatural que anunciam nos púlpitos. Sabe, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho fé para viver sem um laudo de cura, mas viver bem. Mais 20, 25 anos, sabe? Como a minha fé é mesmo para crer que amanhã, ou hoje ainda, por uma ação sobrenatural de Deus, o meu corpo seja completamente limpo de todas essas células malignas e não encontrem nas imagens que eu tenho feito nunca mais nenhuma célula ruim. Essa é a minha fé. Essa é a fé que Deus me deu, inexplicável, uma fé tão louca, mas tão real. A pastora e cantora gospel Ludmila Ferber, dona de um vozeirão, né, e dos versos de muita fé, nos deixou infelizmente nessa última quarta-feira aos 56 anos, muito jovem, né, vítima de um câncer no pulmão. E antes que alguém distorça o que eu estou dizendo aqui, o problema, entenda bem, não é fazer cirurgia. O problema não é procurar médico. O problema não é usar a ciência. O problema é outro e é completamente diferente. É passar décadas e décadas ensinando o povo a desconfiar do conhecimento humano, enquanto na hora do desespero real, eles próprios, Brasil, dependem exatamente do conhecimento que eles desprezam. Quem é o médico cirurgião? É Jesus Cristo. Qual a sua graduação? É o Filho de Deus. E sua experiência? É infalível. Qual a sua especialidade? É o impossível. Recentemente, um famoso líder religioso chamado Silas Malafaia, ele realizou uma cirurgia de catarata. Eu fiz uma cirurgia nos olhos, sou obrigado a ficar fora de combate a isso, dessa questão de estar gravando vídeo, dessa pressão que é. Eu pergunto, foi com Deus essa cirurgia? Foi abrindo a Bíblia? Opa! Aqui abrir a Bíblia e esperar a vontade do Senhor, o tempo de Deus. Será que foi assim? Claro que não, Brasil. Não foi esperando o tempo, agiu a vontade de Deus. Veja que se a Bíblia afirma, eu sou o Senhor que te sara, não é isso que está escrito aqui? Por que não esperar por ele? Se Jesus curou ou curava todos os enfermos, se Tiago ensina que a oração da fé, olha só o que ele diz, a oração da fé salvará o doente. Tiago pergunta, olha, há entre vós alguém enfermo ou doente? Procure os médicos. É isso que ele fala? Não, Brasil. Os pastores sabem que não é isso.
Ele diz, procura a medicina, procura os nossos médicos, ou procura Lucas, que é médico. Ele diz isso? Não. Ele diz, orem, chame os presbíteros. Em nenhum momento ele pede para a pessoa ir para correr para o hospital, para o SUS ou para qualquer outra coisa. Jason, mas não é bem assim hoje em dia não, então joga a Bíblia fora. Você pode ser tudo nessa vida, menos crente ou cristão, porque você não confia. Você diz da boca para fora qualquer coisa pode acontecer. Você está entendendo o que eu estou falando? Então é isso, cara. Então a pergunta é, por que tantos homens que dizem representar esse poder recorrem primeiro à medicina e não ao milagre? Mas não falam tanto de milagre. Mas por que não corre para ele? Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Não há ninguém como o nosso Deus. Olha para Deus. Olha para Deus. Ninguém é como ele. E calma aí, Brasil, que tem mais. Porque o que vem agora, talvez explique por que tantas pessoas vivem emocionalmente presas entre culpa, medo e expectativa religiosa. Senhor, me ajude. Aqui na clínica, Jesus. Vem aqui na clínica, Jesus. Cura meu papai. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa aqui na clínica, Jesus. A Bíblia, ela não descreve milagres pequenos. Ela descreve paralítico andando, é o que está escrito, cego enxergando, morto ressuscitando, mar se abrindo ao meio, fogo descendo do céu, sol e lua parando no meio do céu. O mais impressionante em tudo isso, Brasil, é que os textos não apresentam todas essas coisas como metáfora emocional ou como uma hipérbole, nada disso. Ao contrário, eles apresentam como realidade objetiva. Jesus em nenhum momento disse, talvez, vamos ver se dá. Vamos ver se é a vontade de Deus, se é isso que Deus quer, vamos ver. Não, o texto diz, e curou a todos. A palavra é todos. Existe uma pergunta que explode completamente toda essa narrativa de cura, de milagres, de sobrenatural. Quando você abre a Bíblia, você vê isso. É só você se perguntar, o que aconteceu com todo esse poder que está aqui? Note que o discurso deles continua sobrenatural, mas a prática virou completamente material. Chegamos em São Paulo na segunda-feira, ao meio-dia, não descansamos e fomos pregar à noite. E depois da pregação da noite, eu senti uma inconveniência nas minhas costas, umas dores parturientes. E essas dores ofuscaram até o fôlego, eu sentia dificuldade de respiração. E as irmãs, os irmãos lá oraram por mim, minha esposa orou também por mim, e nós sentimos bem. Sentimos bem, passou aquele incômodo, fomos dormir, e no outro dia, estávamos sem o incômodo, não estávamos sentindo nada, mas com prudência, minha esposa achou por bem procurar as fontes cabíveis, fonte científica. O Dr. Calil já é um amigo da gente há muito tempo, e ele diagnosticou que havia algo diferente. E uma das artérias, das coronárias, estava obstruída, e fez essa operação de cateterismo, e graças a Deus, desobstruiu essa artéria, e nós estamos bem, agora o sangue está passando livremente, e graças ao Senhor, meu querido pastor, porque Deus não interditou, não quis interditar a minha caminhada. E essa é a parte que muitos cantores não cantam dos seus hinos. Muitos pastores evangelistas não falam em suas pregações. Eles nunca deixam o fiel perceber esse deslize. Mas faz assim, fica comigo. Porque a conversa agora, ela vai mudar completamente de tamanho. Vai ficar mais séria. Eu sempre digo aqui na igreja, as coisas de Deus são pela fé. Não é por lógica, não é por conceito humano, é pela fé. E a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível se aproximar de Deus. Então, se não for por fé, meu irmão, nada. A Bíblia diz tudo que não é de fé é pecado. Veja que muitos líderes religiosos, eles passam anos dizendo que a ciência é limitada, que a sabedoria humana é falha, que o homem sem Deus é um miserável incapaz de fazer o bem, que o conhecimento secular afasta o homem da verdade. Não é isso que eles falam. Mas observa, Brasil, observa o comportamento deles diante da dor real.
Eles não vão para a fila do milagre. Eles não vão pedir a Deus. Eles não vão para a fila do SUS. Veja que o Silas Malafaia, ele foi para o hospital sírio-libanês. E é exatamente isso, Brasil. Ele foi para o hospital sírio-libanês. Agora pergunta se ele foi orar, ou se ele quis orar, se ele quis jejuar, ou esperar o agir, o destino, ou a vontade de Deus. De modo nenhum. Isso é para coisa, isso é para pobre, isso é para crente, isso é para supersticioso. Porque no fundo, Brasil, Silas Malafaia e tantos outros, eles sabem que Deus não existe e que essa historinha de salvação, de céu, inferno, demônio, de palavra sagrada revelada é tudo mentira. Mas eles se aproveitam dos brasileiros porque eles sabem que aqui é uma terra de supersticiosos e de gente que infelizmente acredita em qualquer coisa. Eles sim vão para o hospital de ponta, para cirurgiões renomados, para tratamentos modernos, para exames sofisticados, para tecnologia médica avançada. E perceba a contradição. Quando o fiel está doente, aí ele diz, ora mais. Quando o líder está doente, aí prepara o centro cirúrgico. É dessa forma. E isso levanta inevitavelmente uma pergunta desconfortável. Será que muitos líderes, esses líderes, acreditam literalmente no poder sobrenatural? Ou apenas administram emocionalmente a crença coletiva das pessoas? Porque existe uma diferença gigantesca, Brasil, entre ter fé e vender a ideia de que a fé suspende as leis sobrenaturais. Eu fico vendo, por exemplo, muitos livros que eu tenho aqui de religiosos que dizem que Deus, olha isso, Deus tem o poder de suspender as leis naturais. É isso que eles pregam. Eles abrem a Bíblia e dizem, mas Deus quis assim. Mas diante de um problema físico, eles não correm para esse Deus. Como é que pode entender isso? Como é que a gente entende essa contradição? Como é que um homem que está no altar, falando o tempo todo de fé, que a pessoa, o crente que é nascido de novo, deve viver pela fé, tem que nascer de novo, ter um novo nascimento, uma nova criatura, e que você já não está no mundo, mas você está em Cristo Jesus, e o cara adoece. E além de adoecer, Deus não quer curar o cara. E se Deus não quer curar o cara, nem ele quer esperar por Deus também. O primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho. Isso aqui é uma marca de Jesus. Jesus sempre vai transformar para melhor. Onde Jesus está, a coisa sempre vai melhorar. Outra coisa interessante da presença de Jesus é que Jesus na nossa vida, as coisas vão acontecendo de maneira crescente. O melhor vinho ficou para o final. Com Jesus na nossa vida, o melhor está por vir. Quer dizer, são todos eles ateus. Você entende aonde que vai essa minha angústia? Você compreende isso, Brasil? E é aqui que entra esse mecanismo miserável, que é extremamente pesado. Veja que quando o milagre acontece, foi Deus. Não pode ser diferente. Foi Deus que livrou. Quando não acontece, também faltou fé, né? Ou não era a vontade de Deus, ou Deus quis ensinar algo através disso. Você percebe o que acontece? O sistema nunca perde. O êxito confirma o discurso. O fiel sempre continua culpado de tudo. E isso cria pessoas emocionalmente aprisionadas, carregadas com culpa por não terem conseguido produzir um milagre dentro do próprio corpo. A unção que eu tenho é uma unção que ultrapassa as paredes da igreja. E se prepare para receber algo muito forte hoje. Mas você não quer mudar de vida não, né? Se você quisesse mudar de vida, você viria hoje às 20h30. Porque eu sou um dos maiores profetas do Brasil. Revelação e conclusão. Deus tem me dito que mudará a história de muitas pessoas que vierem amanhã. Deus me disse assim, algumas pessoas entrarão de um jeito e sairão de outro jeito. E enquanto isso, muitos líderes religiosos vivem algo completamente diferente daquilo que eles exigem do povo. Eles pedem uma coisa e fazem outra completamente diferente. E talvez seja exatamente aí
onde nasce a crise silenciosa de muita gente dentro das igrejas. Não porque essas pessoas, coitadas, elas perderam totalmente a fé, mas porque elas estão começando a perceber a distância entre o púlpito e a realidade, entre o mundo material que funciona e o mundo espiritual que vive apenas sussurrando na cabeça desses homens que querem ganhar o dinheiro das pessoas. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito de todo o meu coração, meu irmão, que você do outro lado tenha entendido a mensagem de hoje. Eu tenho esse modo de falar porque eu coloco a minha emoção, a minha indignação, o peso da minha linguagem em cima de tudo isso. Eu não tenho como ficar aqui passivamente falando para vocês como se isso não causasse uma dor dentro de mim. É impossível falar dessa forma. Eu tenho que falar jogando essa emoção para fora. Porque não é possível que uma terra de 200 milhões de pessoas vai continuar com essa ignorância, onde pessoas estão tomando detergente. Que é isso, gente? Aonde nós vamos parar? Entenda, por favor, Brasil, brasileiros, questionar essas autoridades milenares não é blasfêmia. Pensar contra ou pensar criticando não é rebeldia. E usar a consciência não deveria ser tratado como um pecado. Talvez, aí é que entra o negócio, a verdadeira maturidade espiritual começa exatamente no momento em que uma pessoa para de terceirizar a sua mente para essas autoridades, para essas pessoas religiosas, que exigem dos outros um radicalismo que elas próprias não vivem. Elas não acreditam nisso, quem acredita é você. Porque uma coisa precisa ficar muito clara no vídeo de hoje, Brasil. Entenda, buscar coerência não é atacar nenhum tipo de divindade ou deidade, não é isso. É questionar homens que transformam certezas religiosas em influência, em poder emocional, em autoridade moral. E talvez o problema nunca tenha sido a fé. Talvez o problema seja o que as pessoas estão fazendo em nome de deuses que nunca aparecem, em nome de livros sagrados antigos. Uma outra coisa, Brasil, se esse vídeo tá de alguma forma fazendo você pensar, então, cara, por gentileza, curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, torne-se membro se você puder. E se você puder também ajudar a manter esse espaço e essa voz firme, por gentileza, dá essa força para nós. Porque existem perguntas que incomodam, justamente porque elas tocam na ferida da realidade. Elas mostram para você o real. E no final das contas, se uma ideia precisa de medo para se sustentar, talvez ela não seja divina, Brasil. Talvez ela seja apenas sedutora. Talvez até mentirosa. Então, desejo a você um fortíssimo abraço. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te alertado, te despertado. Por favor, cara, sai da ignorância. Faça perguntas críticas. Coloque o seu pastor para trabalhar. Coloque o padre para trabalhar. Eles não querem trabalho. Eles querem ficar de historinha, de contos, de fadas que nem eles acreditam, e você pagando a conta absurda do governo, do Estado e ainda mais da igreja. Pensa numa coisa dessa. Pensem como é que é uma vida de um brasileiro. Então eu te desejo um forte abraço e se você quiser se libertar, cara, disso tudo, adquira esse livro. Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda? Te agradeço e te aguardo no próximo vídeo. Até lá, Brasil.